bird on a tree. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Biomédico. Antes de assistir esse vídeo, eu peço para que você já se inscreva logo no canal, já deixe aquele like, tá bom? E ative o sininho para não perder as próximas atualizações aqui do canal em primeira mão para você, tá bom pessoal? Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda o canal, deixe o seu comentário e esse conhecimento tem que ser divulgado para que todos saibam, não é mesmo? Então um grande abraço para vocês, fiquem com o nosso vídeo agora. Hoje nós vamos fazer uma contagem diferencial em lâmina, aprendendo as variantes entre os leucócitos, né? As diferenças morfotintoriais dos leucócitos, as diferenças morfotintoriais das hemácias, tá bom? Então me acompanhe agora aqui na tela do computador que você vai aprender direitinho como se faz essa contagem diferencial. Então veja bem pessoal, primeiramente nós vamos imergir aqui num aumento menor, não é isso? Nós temos aqui nesse aumento menor a presença aqui já de cara de várias hemácias, né? O tecido sanguíneo, obviamente, ele é constituído na sua maior parte por um tecido aquoso chamado de plasma, tá bom? E em torno de 50 a 55% desse sangue nós temos também a presença de células. Dessas células nós temos aí em torno de 4 a 6 milhões de hemácias, certo? E aqui a maior parte então daquilo que você vê no esfregaço sanguíneo corado são as hemácias, tá bom? Então, identificando aqui no aumento maior, presença de hemácias, tá bom? Presença de plaquetas, olha só a plaqueta aqui, e presença de células brancas, nós chamamos de leucócitos. Aqui nós temos 3 segmentados neutrófilos e um linfócito, ok pessoal? Vamos no aumento de 1000 vezes, para você ver com maiores detalhes. Nós estamos na cauda do esfregaço, né? Então nessa cauda do esfregaço você observa aí as hemácias com maior nitidez, olha lá. Então a hemáciazinha está normocítica e normocrômica, tá bom? Apresentando aí uma pequena anisocitose entre as hemácias. O que é anisocitose, pessoal? Essa diferença de tamanho aqui, olha, percebam que essa hemácia ela tem um volume celular maior do que essa outra que tem um volume celular menor. Então, essa diferença de tamanho nós chamamos de anisocitose, ok? Que pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Uma outra diferença que eu chamo a atenção aqui para vocês é esta, tá vendo que essa hemácia aqui, as bordas delas estão nítidas e essa daqui já tem as bordas mais fragmentadas. Então, a esta alteração morfológica das hemácias nós chamamos de poiquilocitoses, tá bom? Aqui nós temos plaquetas, observe que mesmo nas plaquetas nós temos uma variação de tamanho, isso aqui chama-se de anisocitose plaquetária, ok? Esse paciente aqui em especial, ele tem a presença de macroplaquetas, o tamanho normal de um VPM de plaquetas é justamente esse aqui, tá bom? E aqui você observa a presença de macroplaquetas. Então, plaquetas no tamanho normal e aqui macroplaquetas, ok? Olha lá, plaquetas no tamanho normal e aqui uma macroplaqueta, ok? Existem macroplaquetas maiores, mas essa aqui está num tamanho até regular. Vamos classificar algumas células. Olha aqui eu tenho um neutrófilo, tá bom? Primeira célula aqui a se apresentar o neutrófilo, essa é o tipo de célula que compõe a maior parte do sistema leucocitário, tá bom? O neutrófilo segmentado, reparem que o núcleo dele apresenta 2 lóbulos, tá bom? Ligados aqui por um filamento, ok? É um núcleo segmentado, tá bom? Por isso nós chamamos de neutrófilo segmentado. Uma característica do neutrófilo
são essas colorações, essas granulações róseo avermelhadas e algumas azurófilas aqui no meio, tá bom? Podem variar de acordo com o quadro inflamatório, um quadro infeccioso, apresentando aí granulações tóxicas que tendem a apresentar muito mais avermelhadas, tá bom? Mas nesse caso aqui, olha, um neutrófilo normal segmentado com granulações finas, róseo, tá bom? E azurófilas, ok? Vamos encontrar uma outra célula aqui. Aqui mais neutrófilos segmentados. Aquele primeiro que a gente viu foi com 2 lóbulos, aqui apresentando, tá bom? 1, 2, 3, 4 lóbulos. E esse outro aqui apresentando um lóbulo e aqui um filamento, depois outro lóbulo, que provavelmente um filamento não dá para ver, e seria um terceiro lóbulo aqui por trás, mas de fato é um neutrófilo segmentado, ok? Encontrando mais células. Vocês percebem aqui que a maioria dessas células são neutrófilos. Como eu falei, os neutrófilos compõem a maior parte do sistema leucocitário. Aqui nós temos um monócito, tá bom? Reparem que o monócito ele tem esse núcleo ameboide, um citoplasma abundante, ok? E um citoplasma, lembrando a coloração azul acinzentada, tá bom? Então aqui para você ver uma diferença, tá bom, entre um neutrófilo segmentado, apesar de você não estar vendo o segmento aqui, mas nessa situação você classifica ele, quando você não tem certeza que é um neutrófilo bastão, você classifica ele como neutrófilo segmentado, até porque você não tem condição de falar se isso aqui é um bastão. Bom, então nas contagens diferenciais você vai classificar ele como neutrófilo segmentado. E aqui um monócito com citoplasma núcleo ameboide abundante, citoplasma abundante, azul acinzentado, como você está vendo aqui, olha, tá bom? Aqui nós temos a presença de um linfócito, né? Ele está até um pouco reacional, ok? Por que eu chamo ele um pouco reacional? O citoplasma está bem azulado, isso significa que tem RNA, né, migrando do núcleo para o citoplasma, promovendo aqui uma síntese proteica. Agora não tem condição de falar se esse linfócito aqui ele é TCD4, TCD8 ou linfócito B, tá bom? Isso aí teria que fazer uma imunohistoquímica, mas é fato que independente de ser TCD4, TCD8 ou linfócito B, você tem condição de saber que é um linfócito reacional que está produzindo alguma interleucina ou alguma outra imunoglobulina ou proteína, tá bom? Imunoglobulina se fosse linfócito B, que são as únicas células capazes de produzir anticorpos, tá bom? Interleucina se fosse linfócito TCD4 ou TCD8, certo? Mas reparem uma outra circunstância, no linfócito você tem um núcleo que praticamente cobre todo o citoplasma, e o linfócito ele é uma célula praticamente do tamanho de uma hemácia, olha só. Então uma dica que eu dou é para você comparar se a hemácia está normocítica, com volume normal, basta você encontrar um linfócito como esse. Se as hemácias estiverem com o volume próximo ao de um linfócito normal, tá bom? Significa dizer que essa hemácia está com o VCM entre 82 e 92, ok, pessoal? Uma dica aí do professor Éden para você. E o linfócito ele tem essa característica de citoplasma em forma de meia-lua, porque não sobra muito espaço, como ele é uma célula bem pequenininha, não sobra muito espaço aqui para o citoplasma, então ele fica parecendo, lembrando esse aspecto de meia-lua. E aqui nós temos dois neutrófilos segmentados aqui, representantes dos neutrófilos aqui que nós já estudamos. Aqui um linfócito bem mais típico do que aquele que nós estávamos observando, né, com as características que nós já argumentamos. É um núcleo praticamente redondo, né, e um citoplasma bastante escasso que lembra uma meia-lua, tá bom? Diferente do monócito, que tem um núcleo ameboide,
Uma outra dica para você que talvez está confundindo aí linfócito com monócito, é sempre lembrar que o linfócito ele tem praticamente o tamanho de uma hemácia normocítica, tá bom? Então olha só o volume entre a hemácia e o linfócito, ok, pessoal? Já no monócito você percebe que o volume é bem maior, tá bom? Olha só, um monócito aqui. Olha lá, você percebe que o núcleo ele é bem ameboide, o citoplasma bastante abundante e ele é bem maior do que uma hemácia. Aqui na tela nós temos agora um eosinófilo, tá bom? O eosinófilo aí ele tem as funções contra parasitos, intoxicações, né? Então, assim, paciente que faz quimioterapia apresenta bastante eosinófilo, né? Pacientes que têm contato com vermes apresentam também bastante eosinófilo, principalmente se o verme for invasivo, tá bom? Não são todos os vermes que dão a eosinofilia, mas vermes invasivos tipo ascaris, ancilostomídeos, né? Devido à sua alta invasibilidade, faz seu ciclo enteropulmonar, né? Então, assim, eles acabam apresentando uma maior eosinofilia. E o eosinófilo também está presente em alguns quadros alérgicos, tá bom, pessoal? Mas o interessante são essas granulações mais grosseiras que vocês estão observando aí, eosinofílicas, daí o nome eosinófilo. E esse núcleo bilobulado é característico do eosinófilo também, em forma de halteres ou óculos de sol, tá bom? Vamos encontrar alguns outros aqui para estar falando um pouco mais. Aqui, né, um monócito bem típico, né, núcleo ameboide, citoplasma azul acinzentado, ok? Um outro linfócito aqui bem típico também. Olha aqui um outro eosinófilo, tá bom? Esse aqui está bem comprometido, mas a gente vê que é um eosinófilo. Vários neutrófilos segmentados, né, apresentando aqui, olha. Esse aqui com 1, 2, 3 lóbulos, esse 1, 2, 3, 4 lóbulos. Aqui nós temos um agregado plaquetário, olha, presença de agregações plaquetárias, tá bom? Com volume de plaqueta aumentado, como a gente vê, esse paciente tem macroplaqueta, e isto é um indicativo para o médico tomar cuidado com eventos tromboembolíticos nesse paciente, ok? Então, estudos apontam para isso, macroplaquetas como essa daqui, ó. Olha lá, macroplaquetas, apresentando também agregados plaquetários, isso é característico aí, né, de pessoa que tem uma propensão a ter problemas ou eventos tromboembolíticos. Então, daí a importância de nós soltarmos no hemograma esses dados também, né, e algumas automações, para quem não viu, no canal do Residente Biomédico tem comparando esse tipo de automação. Se a sua automação é de 3 partes, ela não vai fazer isso, mas se já for de 5 partes, ela já solta aí um VPM, volume plaquetário, tá bom? Algumas automações fazem plaqueta imunofluorescente, e aí, dependendo daquilo que você vê, você tem que soltar isso para o médico, liberar isso para o médico, porque isso é importante, né, na análise do paciente, ok? E aqui, pessoal, um neutrófilo bastão, tá bom? A diferença entre um neutrófilo bastão é que você consegue enxergar o núcleo em forma de bastão, e o segmentado você consegue enxergar o núcleo segmentado. A função desses dois é a mesma: promover fagocitose em resposta imunológica inata ou celular. É aquela primeira fagocitose, tá bom? É aquela primeira resposta imunológica com geração de pus, tá bom? Leucorrexia, tá bom? Um processo inflamatório
agudo, tá bom? Depois essa célula aqui fagocitando no sistema imunológico, você vai ter a presença no processo infeccioso do monócito. O monócito vai lá ajudar as fagocitoses. Deixa eu encontrar aqui um monócito, já que nós estamos falando dele. Então, essa primeira imunidade, nós chamamos de imunidade celular, ela é feita por neutrófilos, por fagocitose, gerando pus, inflamação, dor. Nesse momento aí a liberação também de células mortas devido ao processo infeccioso. Isso libera substâncias e proteínas que estimulam o fígado a produzir PCR. Então você tem um aumento da PCR, proteína C reativa. Logo em seguida você tem também a manifestação dos monócitos, tá bom? Que além da fagocitose, os monócitos têm a função de apresentar antígeno para o linfócito TCD4. Vamos imaginar que esse aqui seja um linfócito TCD4, Como eu falei, não tem como fazer isso visualmente aqui no hemograma, mas vamos imaginar que esse seja um linfócito TCD4. E o monócito vem, cadê o monócito que está aqui próximo? Apresenta o antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 apresenta o antígeno para um outro linfócito, nós chamamos de linfócito B, e o linfócito B, ele promove aí, vamos supor que esse linfócito TCD4 apresentou antígeno para um linfócito B, e o linfócito B vai produzir anticorpos, fazendo a resposta imune adquirida, tá bom, pessoal? Então aí uma breve aulinha de hemácias, plaquetas e alguns leucócitos para vocês. Então gostaram, pessoal, dessa aula? Então deixe o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E é uma dificuldade que o aluno tem, Eu fiz um mesclado aí com a clínica entre a imunologia, a função das células, É uma dificuldade que o aluno tem também, ele sempre confunde neutrófilo bastão com neutrófilo segmentado. Deixei aqui algumas dicas importantes para você na hora da classificação. Também confundem muito a questão de linfócitos e monócitos. Eu deixei aqui dicas importantes para você. Falamos nesse caso clínico aqui também a presença de plaquetas, macroplaquetas. Então compartilhe esse vídeo e até a próxima. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Like a bird on a tree,